Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré, há 40 dias que jejua, deve estar com fome. Se és verdadeiramente o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque as Escrituras dizem: Deus mandará seus anjos para que seus pés não se firam nas pedras. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha o mundo lá, resplandecente em ouro e mármore. É Roma. Dali Tibério domina a terra sobre as cinzas das nações conquistadas. Os Césares construíram esse imenso império. O ódio foi quem deu isso a Roma, pois só com ódio se conquista e se constrói. Junta o ódio daqueles que odeiam, porque nasceram cegos, coxos e aleijados. Junta o ódio daqueles que odeiam, porque nasceram cheios de doenças, sentem sede, fome e sofrem com a injustiça. Junta todo esse mar de ódio e verás a face da terra. Pede-me esse ódio e eu te darei, e com ele tu dominarás o mundo. E muitas coisas te darei se me adorais. Retira-te, Satanás! Porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Tu te glorias com o nome de judeu, julga ser a luz dos que estão das trevas. Mas aí está teu povo há 500 anos como escravos à espera do Messias. Aqui está quem pode te dar poder e fazer maior que Moisés, e tu me expulsas. Buscas o trono de Davi. Aqui está quem pode te dar, e tu me expulsas. Eu tenho poder para te dar o trono maior que o de Tibério, e tu me expulsas. Ai de ti, Jesus de Nazaré. Ai de ti que serás desprezado. Ai de ti que terás tua alma triste e atormentada até a morte. Ai de ti, carpinteiro de Nazaré. Meus irmãos, repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ungiu-me para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para dar liberdade aos escravizados, aos cegos a visão dos olhos. Levar os oprimidos à redenção e proclamar o ano da graça do Senhor. Pedro, André, Tiago, João, vós sois os escolhidos.
Senhor, eu não sou mais que um pobre homem carregado de pecados. De vocês farei pescadores de homens. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas, filho de Tiago, Simão e Judas Iscariotes. Felizes são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Digo a vocês que me ouvem, amem seus inimigos, façam bem a quem os amaldiçoam e orem em favor dos que os maltratam. Se alguém lhe der um tapa no rosto, lhe ofereça o outro lado. Deem alguma coisa a quem lhe pedir. E quando alguém tirar o que é seu, não peça que o devolva. Faça pelos outros o mesmo que quer que faça por você. Se amam somente aqueles que os amam, por que esperam a recompensa divina? Não. Ame os seus inimigos e façam bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta, e terão uma grande recompensa divina. Assim serão os filhos do Altíssimo Deus. Sejam misericordiosos, assim como meu Pai também o é. Não julguem para não serem julgados. Não condenem, e Deus não os condenará. Perdoem, e Deus perdoará vocês. Mestre, ensina-nos a rezar. Quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao seu Pai ocultamente. E o seu Pai que vê o escondido recompensará você. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam de serem ouvidos por causa de seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que vocês precisam ainda antes que vocês façam o pedido. Rezai assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam vestir. Porque a vida é muito mais importante que a comida, e o corpo é muito mais importante que as roupas. Vejam as aves nos céus. Não plantam, não colhem, não têm despensas em depósitos, mas Deus dá de comer a elas. Será que vocês não valem muito mais que as aves? Quando alguém junta riquezas na terra, deposita ali o seu coração. A maior riqueza que o homem pode juntar é a graça que o Pai Celestial pode dar. Jesus, filho de Davi, Agora não, que Jesus está pregando. pede a Jesus que abençoe os meus filhos. Eu já disse que Jesus está pregando. Deixem as crianças virem a mim e não as proíbam, porque delas é o reino de Deus. Lembrem-se disto: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem recebe em meu nome esta criança, está me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O mais humilde entre vocês
é o mais importante. Mestre! Mestre! Jesus! Mestre, o senhor tem que sair daqui. Temos que ir embora. Herodes está à sua procura. Ele quer te matar. Vai e diz a essa raposa que continua expulsando demônios e fazendo curas. E só no terceiro dia terminarei. João foi preso. João foi preso? Esses cães romanos, Não foi Roma, foi Herodes. aquele maldito. E o povo não fez nada para impedir? Quando as espadas estão sobre os punhos dos soldados de Herodes, o que pode fazer o povo? Quando as lanças estão nas mãos dos legionários de Roma, o que pode fazer o povo? Vem cá, lança tua vista até o horizonte. Vês algumas árvores? Aquelas sombras ao longe parecem árvores, que como árvores foram plantadas na terra, mas são cruzes. Antes, milhões de árvores, agora cruzes. Uma cruz para cada homem que se decidiu agir ou falar contra Roma. Devemos falar até que a última árvore seja transformada em cruz. Há mais homens sobre o jugo de Roma do que árvores nos montes da Galileia. Vamos para Jerusalém. Vamos nós também para morrermos com ele. Mas o que está acontecendo? Está nas Escrituras. Minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela um covil de ladrões. Diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Quem foi que lhe deu tal autoridade? Eu também vou lhe fazer uma pergunta. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? O que vamos responder? Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que vocês não acreditaram em João? E se respondermos que vinha dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque estão convencidos de que João era o profeta. Nós não sabemos de onde vem. Pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Sabemos que és amigo da verdade. Qual é a tua opinião? É lícito ou não pagar o tributo a César? Temos que pagar ou não pagar o tributo a César? Mostre-me uma moeda. Aqui tem um denário. De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? De César? Pois devolvam a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Afinal, quem és? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Até quando nos deixará na incerteza? Se tu és o Cristo, por que não diz abertamente? Já vos disse e não acreditastes. És um impostor. Vamos apedrejá-lo. Por que motivos querem me apedrejar? Porque sois um violador do sábado. Porque tu, sendo homem, se faz de Deus. Eu sou filho de Deus. Blasfêmia. Continua a blasfemar. Esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, Moisés ele ordena que seja apedrejada. E tu, o que diz? Se nada diz, então vamos cumprir a lei. Escolhemos a ti para tirar a primeira pedra. Quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Agora vá, e não volte a pecar. Mestre, estás colocando tua vida em perigo. Vamos embora daqui. Este homem precisa ser detido. Agora não. Precisamos reunir o conselho. Vamos. Nós não podemos deixá-lo escapar. Saiamos daqui agora, mestre. Provocaste a ira dos príncipes e sacerdotes. Logo estarão aqui para te prender. Pensam que vim trazer paz ao mundo? Pois vim para trazer a espada. Vim pôr fogo à terra. Daqui em diante estarão divididos em cada 5 de uma casa. Será pai contra filhos e filhas contra mãe. Ah, Jerusalém, se também compreendeste o caminho da paz. Agora, porém, isto está escondido aos seus olhos. Vão chegar dias em que os inimigos farão trincheiras contra você, a cercarão e apertarão de todos os lados. Eles esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para visitá-la. Meus irmãos, vejo que estão perturbados com a chegada do Nazareno em nossa cidade. Sim, ele está em Jerusalém com seus truques, anda agitando o povo. É isso. Ele veio a Jerusalém e a multidão enlouqueceu com sua chegada. E nós não fizemos nada. Ele acusou os vendedores e mercadores de estarem pecando dentro do templo. E nós não intervimos. Quantas vezes protestamos a vergonha que é permitir esses mercadores no recinto do templo. Mas nós permitimos que ele próprio pregasse no templo sagrado. Em nenhum momento ele reconheceu as autoridades aqui presentes. E nem se submeteu aos anciões de Israel. Deixem-nos denunciá-lo. Não estou certo se temos esse direito. Eu vi pregando. Suas palavras afligem os corações dos homens. Não há velhos rituais, nem velhas formas, mas uma nova visão que parece renascer as esperanças deles. Uma mensagem de conforto, de bondade, de pureza e as virtudes da humildade. Já ouvimos isso antes, de João Batista e de tantos outros. E por que ele não? Essa é a riqueza da nossa religião, que é sempre mantida viva por novas ideias. Esse tipo de pensamento encoraja os falsos profetas. Como somos incríveis!
sedentos de conhecimentos, mas hipócritas, com medo de mudanças. Dizemos que queremos novas ideias para a nossa religião, falar a cada geração. E quando um profeta aparece espalhando fé e revelação, nós rejeitamos. Não ficaremos na história como o povo que destruíram seus profetas? O povo corre atrás de qualquer novidade e simpatizaram com esse Jesus e suas promessas exageradas. Mas, por favor, meus irmãos, agora não é hora de discussões filosóficas. Temos problemas mais urgentes para considerar. Ele permite que os seguem o chamem de Messias. Respeitando aqueles que são mais entendidos do que eu, há uma possibilidade que parece que ninguém aqui está considerando. E qual é? A possibilidade de Jesus de Nazaré ser de fato o Messias que o nosso povo espera. Este homem estudou as profecias, sutil e cuidadosamente. Ele nunca perde a chance de se identificar como Messias. Isso é verdade. Eu apenas sei, como o irmão Nicodemos, apenas o vi pregar. Fui movido pelo amor que ele transmitia. Pensei e comecei a ver as coisas de uma maneira mais clara. Eu fiquei consciente com as maravilhas e os sinais que ele faz. Tenho certeza que Deus está com ele. Isso ele transmite para nós. Como posso compreender sua defesa a esse homem? Pois a sua missão parece dividir nosso povo e a esta nobre assembleia, que parece ter sido separada por ele. Esse Jesus de Nazaré deve ser um homem extraordinário, mas não há ninguém entre nós que entenda o significado real deste problema. Não são as palavras do Galileu que são importantes, os seus chamados milagres, e nem o fato dele fazer multidões e o chamarem de Messias. Isso não é importante. Mas, caro Nicodemos, na sua grande fé e sabedoria, e você, José, o mais honesto dos homens, pode nos dizer com toda a verdade, vocês acreditam que ele é filho de Deus? Os romanos não vão esperar que nós encontremos a resposta. Nossa lei diz, o profeta que falar em nome de Deus, coisa que Deus não autorizou, esse profeta deve morrer. Esse Jesus é um falso profeta e blasfemador. Não seria melhor um homem morrer do que uma nação inteira perecer? Então ele deve ser acusado e considerado culpado pelos romanos. Mas ainda não o consideramos como culpado. Certamente nossa lei não condena um homem sem antes ser ouvido por nós, que representamos Israel. Não importa o que ele fez, podemos simplesmente entregá-lo aos romanos. Anás, não esqueça que Jesus é um de nossos irmãos. Espere, deixe-me entrar. Quem é você? O que você quer aqui? Sou Judas Iscariotes, discípulo de Jesus. Sei que queres prendê-lo. Sim, e a todos os que o seguem. Pois eu vim para ajudá-lo. Judas, vai trair teu mestre? Por que vais trair teu mestre? Vocês venceram, e eu quero ficar do lado dos vencedores. Para livrar tua cabeça? A minha e do meu povo. O que você quer para me entregar Jesus de Nazaré? 30 moedas. Judas, pelo preço de um vil escravo, vais trair teu mestre? 30 moedas é muito. É uma fortuna. Nunca se pagou tanto pelo homem. Por que 30 moedas? Eu soube que você nasceu rico. Doei tudo o que tinha quando resolvi seguir Jesus. Não tenho mais nada. 30 moedas é o que peço. Vás ter o que quer, se disser o que quero saber. Onde está Jesus de Nazaré? Em um lugar chamado Getsemane, ao lado do rio Cedron. Os discípulos estão com ele. Getsemane? Quem escolheu esse lugar? Fui eu. Nenhuma casa em Jerusalém é segura para nós. Temos que ter cuidado. Não podemos acreditar em um traidor. É verdade. Isso pode ser uma armadilha.
Paguem as 30 moedas. Vocês e alguns soldados irão com ele. Esta noite estarei esperando vocês. Judas, pelo preço de um vil escravo, entregas teu mestre. Por quê? Porque o desencanto tomou conta do meu coração. Meus amigos, desejei de todo o coração participar desta ceia com vocês. Mas podem ficar sabendo o que ela queria significar vai ser cumprido. E não comerei nunca mais até sua realização plena no reino de Deus. É comum entre vós uns querendo ser maior do que o outro, mas entre vocês que não seja assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja o menor. Afinal, quem é maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? Pedro, coloque os pés para que os lave. Mestre, nunca lavarás os meus pés. Pedro, eu declaro que se eu não lavar os teus pés, tu não terás nenhuma participação comigo na obra que eu estou na iminência de realizar. Então, mestre, não lava apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. O que acabo de fazer lhes causa espanto?
Vós me chamais de mestre e estáis certos, pois eu sou. Se então o mestre lavou os vossos pés, por que não estareis dispostos a lavar os pés uns dos outros? Em verdade, eu vos digo, um servo não é maior do que o seu senhor, nem aquele que é enviado é maior do que aquele que o envia. Vós vistes o caminho do serviço pela minha vida entre vós, e abençoados sois vós, que tereis a coragem graciosa de servir. Mas porque sois tão lentos para aprender que o segredo da grandeza no reino espiritual não é como o método do poder no mundo material. Nesta noite, quando eu entrei nesta sala, não vos contentando em recusar por orgulho a lavar-vos os pés uns dos outros, também caíste na disputa de quem deveria ter os lugares de honra à minha mesa. Tais honras são buscadas pelos fariseus e pelos filhos deste mundo, e não deveria ser assim entre os embaixadores do reino celeste. Não sabeis que não pode haver lugares preferenciais à minha mesa? Acaso não compreendeis que eu amo a cada um de vós como amo todos os outros? Não sabeis que o lugar mais perto de mim, como os homens encaram essas honras, pode não significar nada no que diz respeito à vossa posição no reino do céu? Sabeis que os reis dos gentios têm a soberania sobre os seus gentios, enquanto aqueles que exercem essa autoridade algumas vezes são chamados de benfeitores. Mas não será assim no reino do céu. Aquele que quer ser grande entre vós, que se torne como que o mais jovem, enquanto aquele que quer ser o dirigente, que se transforme em alguém que serve. Quem é o maior? Aquele que se senta para comer ou aquele que serve? Não é comumente considerado maior aquele que senta para comer? Mas vós ireis observar que eu fico entre vós como aquele que serve. Se quiserdes tornar-vos os meus companheiros de serviço, fazendo a vontade do Pai no reino que está por vir, sentar-vos-ei comigo no poder, fazendo também a vontade do Pai na glória futura. Meus amigos, devo-lhes fazer uma triste declaração. Um de vocês vai me trair. Jesus, me diz quem é? É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no vinho. O que decidiste fazer, faça rapidamente.
Esta noite vocês ficarão desorientados por minha causa. Porque a Escritura diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mestre, mesmo que todos te abandonem, me manterei firme assim como estou agora, e estarei pronto para ir contigo até a morte. Pedro, eu garanto a você, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ainda que eu tenha que morrer contigo, mesmo assim não te negarei. Sentem-se aqui, enquanto eu vou mais adiante com Pedro, Tiago e João. Podem descansar. Sinto a necessidade da amizade de vocês. Fiquem aqui e orem. Vigiem comigo para não cair em tentação. Pai, afasta de mim este cálice. Jesus de Nazaré, tu não beberás se não for da tua vontade, mas beberás se for da tua vontade. Porventura, tu és aquele homem que incitava o povo à revolta e dizia que podia fazer a terra estremecer? Que revolta os poderosos e os deixa furiosos? Mas tu foste ferido como um simples mortal. Escuta aqui, Jesus de Nazaré. Tu provocaste a ira dos reis. Foste longe demais como homem e perto demais como Deus. Teu povo continua como encontraste, nu e sofrendo com a injustiça. E os campos e os tribunais continuam cheios de violências. Bem-aventurados vós, que sois injustiçados, porque terão a Deus. Como homem morrerás e cairás como um rei qualquer. Os órfãos são violentados, despojados os pobres e roubadas as viúvas. E os que não são mortos de dia são roubados à noite. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Não tivesse poder para derrubar os poderosos e nem força para defender os que te amam. Eles continuam como antes, cheios de trabalhos, dores e amarguras. Bem-aventurados vós que agora choras, porque serão consolados. Jesus de Nazaré, tu te fizeste profeta quando eles clamavam libertador. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus de Nazaré, basta que dê aos homens o que eles querem. Dás o ódio em vez do amor. Dai guerra em vez de paz. Dai terra em vez de céu. Pai, afasta de mim, se ainda for possível, esse cálice. Ai de ti, Jesus de Nazaré, homem ferido por Deus e humilhado pelo povo. Pai, que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, Jesus de Nazaré. Pedro, Tiago, João, vocês não puderam vigiar nem sequer 1 hora comigo. Vigiem e reze para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui está muito escuro, Judas. Como pode alguém estar numa hora dessa, num lugar como esse? Fiquem calmos, meus amigos. Acreditem em mim. Em instantes, ele estará sob seus domínios.
Mas os seus discípulos parecem com ele. Como vão saber quem é? Isso será fácil. Jesus será aquele que eu beijar a face. Olhem, a hora está chegando. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se. Vamos ficar de pé. Aquele que vai me trair já está chegando. Salve, mestre! Sabia que estava aqui. Vim para junto de vós. Amigo, então é com um beijo que me entregas ao inimigo? Faça logo o que tens que fazer. A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Se for a mim que procurais, deixem que os outros sigam em paz. Vocês vinham armados para me prender como se eu fosse um bandido? Mas lembrem-se quantas vezes me viram no templo falando ao povo e ensinando nas sinagogas. Que estavam esperando para me prender? Mas é isso mesmo. Vocês preferem a noite porque são da escuridão e assim se sentem bem. Comamos e bebamos como bons filhos de Satanás, porque amanhã morreremos.
Pilatos te envia Jesus de Nazaré, para que tu julgues. Estou vendo. Parece-me pela companhia ser de vosso propósito interromper os momentos de prazer que tenho com os meus amigos. A Pilatos é que deves a interrupção de teus afazeres. Por que eu? E por que vós aqui com este sujo galileu? Esquecestes que tem o mais alto tribunal judeu? Jesus de Nazaré, então és tu. Pilatos foi cientificado que este homem é galileu. Manda-te para que tu julgues, pois é de teus domínios. Foi lá onde começou a pregar a sua doutrina. O que ele prega? Podereis informar ao vosso amado rei? É um agitador. Perguntei o que ele prega. Que os homens se amem uns aos outros. O quê? Repete isso, por favor. Que os homens se amem uns aos outros. Ah, se ao menos fosse os homens amarem as mulheres dos outros. Mas vamos. O que ele prega? Que os ricos devem vender o que têm, distribuir com os pobres e procurar o caminho do céu. Tem uma fértil imaginação e uma deliciosa doutrina. Olha aqui o meu céu. E só o diabo sabe quanto isso me custa. Então achas deliciosa doutrina que já arrebata milhares de homens ao apelo da subversão? O astuto e hábil Herodes está encantado com o jovem Galileu ao ponto de esquecer sua própria coroa? Por que degolastes João Batista? Porque o amavas? Responde, Herodes. Cala-te, se não te mato. O resto ouvirás de mim. Degolaste o Batista porque temias a violência que a sua língua armava e fazia tremer o teu trono. Por isso o mataste. Cala-te, se não te mato também. Mata-me e deixa vivo este aí, que é mais poderoso que João Batista, e que fará que teu trono caia e role ao pó tua cabeça coroada. Solta o Herodes e provarás de teu poder que transformará teus súditos em rebeldes e converterá a moeda do tributo em punhal de vingança. Ele não só escarnece o teu poder, como te despreza. Ele também usou de bruxaria contra este homem. Conheces esse homem? Jesus de Nazaré? Sim, conheço. Foi ele que usou de bruxaria contigo, a ponto de devolver a tua visão? Bruxaria? Nada sei de bruxaria. Tudo que sei é que eu era cego e agora eu vejo. O que ele fez contigo? Como devolveu a visão? Se soubesse de onde ele veio, saberia como ele fez. Sabemos que ele veio da Galileia. Responda apenas as perguntas. Jesus devolveu minha visão. É tudo que sei. Você quer que crermos que ele foi o enviado por Deus? Eu creio que se Deus não estivesse nele, ele não me daria a visão. Basta! Tire-o daqui! Quem és tu? Deus ou o demônio? Ele te humilha, Herodes. Ele zomba de ti. Qual dos dois está dentro de ti? Solta-o, Herodes, que verás o demônio em suas mágicas. Mágicas? É verdade que ressuscitastes o morto? Que és mais poderoso do que o teu rei? Traga-me uma taça com água. Disseram que em um festim como este fizeste um belo milagre. Faz um milagre para o teu rei. Transforma em vinho esta água. Vamos! Estou propondo um acordo entre poderosos. Pilatos envia-te a mim para que eu te julgue. Basta um gesto e irás ao cárcere. E outro gesto farei erguer uma espada que irá rolar a tua cabeça. Mas eu posso dizer que este homem é inocente. Mandar que seja soltos e permitir que saias desta áspera Judeia. Descalvados rochedos, céus em fogo e coração em ódio. Leva-te comigo para a Galileia. Sabeis que o Jordão está bordado de arêndolas e tamarindo. Entouceirados estão os campos de cevada e trigo. O Hermon agora reflete a sua neve no espelho azul do lago de Genezaré, cuja borda está batizada dos casais enamorados. Como é vivo o verde dos secômicos! Vamos! É o que eu te peço. Transforma essa água em vinho. Não atendes o teu rei? Negas o meu pedido? Zombas de mim? Não, não. É que teu poder te abandonou.
como também te abandonaram teus homens que te deixaram prender. Nada mais és, nem ao menos mágico. É esse o vosso profeta agitador? Um pobre diabo que até a língua se nega a obedecer em sua própria defesa? Que entrastes aterrado ante ao poder, que faria voltar ao nado os príncipes? Tornaria em aios os reis e as princesas em amas? Olhai os que lhe devolvo. Olhais agora com as túnicas dos tribunos em debate. Tremei, homens! Eis o que derrubará as tendas e fará crescer espinhos nos palácios. Eis o que esmagará as vossas cabeças. Tremei, Anás e Caifás, pois vai ao campo que te esmagará as vossas cabeças. Tremei com ele todos, que o funesto medo foi alcançado por sua fraqueza. A sombra da vossa fraqueza alcançou os covardes do mundo. Fora daqui! Soldados, expulsai-vos! Para Pilatos! Fora daqui! Fora! O governador Pôncio Pilatos, representante de César e Roma. Por que trazem este homem de volta? Pilatos, Herodes te devolve Jesus de Nazaré. Disse que tu julgues. Essa é a sua missão. Trouxeste este homem sob a acusação de incitar a revolta, também como agitador e perturbador da ordem pública. Eu interroguei-o na vossa presença e não encontrei nele os crimes que acusais, e nem Herodes tampouco. Como vê, não há nada que eu faça merecer a morte. Vou, portanto, dar-lhe a liberdade. Vai pôr em liberdade um criminoso que trazemos aqui para que tu condenes? Um homem submetido ao nosso conselho e considerado um réu de morte? Este homem é réu de morte. É verdade que és o rei dos judeus? Tu disseste. Sim, sou o rei. Para isso nasci e vi ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo homem que escuta a verdade, escuta a minha voz. O que é a verdade? De quem é a verdade? É a tua, que afirma ser rei? E dizes ter rei nos servos? E que impede que teu povo lute para te defender? Ou a deles, que aqui te trazem e dizem que sois um bandido e um falso rei, e que pedem a tua morte? Ou da minha verdade, que de tudo isso está farta? Disseste-me que és rei, num reino no qual os homens não lutam e vivem sobre o império da verdade. Os homens só não aceitam a luta quando lhes falta um ódio. Segundo a tradição, pela Páscoa eu solto um preso. Em nossa prisão encontra-se preso Barrabás. A quem querem que eu liberte? A Jesus de Nazaré ou o assassino Barrabás? Barrabás? Nada temos contra Barrabás. Trata-se desse aí. Solta Barrabás! Soltem Barrabás e tragam-o aqui. E o que farei a este,
que o chamam Rei dos Judeus. Dá-lhe a morte. Morte ao Nazareno. Vou castigá-lo e dar-lhe a liberdade. Castiguem-o. Eis o homem. Eis o que fizemos do homem. Crucifica-o! Tomai-o e vós crucificais. Sabeis, Pilatos, que o direito de morte há 40 anos nos foi tirado. Nós temos uma lei. Segundo a lei, ele tem que morrer. Ele se diz filho de Deus. Diz que é o Cristo, o Messias. Ele diz isso? De onde és tu? Quem és tu? Levantam acusações e pedem a tua morte, e nada dizes? Não sabeis que tenho poder para te libertar e poder para te crucificar? Não terias poder algum sobre mim, se do alto não fosse te dado. Porém, quem a ti me entregou tem o maior pecado. Soltem Barrabás. Eis que cumpro com a minha palavra. Conforme o vosso desejo, Barrabás está solto. Viva Agora que Jesus já foi castigado, vou libertá-lo também. Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo homem que se faz rei é contra César. E tu, Pilatos, o defendes em vez de condená-lo? Queres também ser acusado de traição? Basta! Inexplicavelmente fugiu de vossa memória que a autoridade aqui representa Roma. E eu é quem decide a quem, onde, como e quando se deve matar. Já notaste isto? Este problema do poder? Até mesmo os irracionais podem dar a vida, mas a dor, a injustiça, a morte, o mal, enfim, e toda a sua dimensão só podem ser impostos pelos poderosos. Em resumo, sem o poder não há o mal. A impunidade é o manto sobre o qual o mal floresce. A propósito, que dizeis? Que tu representas Roma. Mas parece, Pilatos, que tu esqueceste do tipo de autoridade a qual estás subordinado. Fugiu de tua memória que esta autoridade se chama Tibério? E tu bem conheces o orgulho e a violência de Tibério. E tu me ameaças com ela? És tu que dispõe a ela. Tibério precisa de um governador na Judéia, e este agora és tu. Mas muitos, porém, podem pedir a Tibério que deixe de ser. Tu, por exemplo. Herodes, certamente. Caifás e todos vós, com certeza, podem pedir a Tibério que tire Pilatos do poder da Judéia. Mas não podeis evitar que a Judéia tenha um governador de Tibério. E que esse governador é Pilatos. Pilatos representando o poder conquistador. O poder impune, o poder da morte. Sobre vós, Anás, vós, Caifás, e os outros príncipes e sacerdotes. Eis o vosso rei. Eis de crucificar o vosso Deus. Não temos outro Deus, senão o Deus de Moisés. Eu sou inocente do sangue deste homem. Que seu sangue não caia sobre mim. Que caia sobre nós e os nossos filhos. Que seja crucificado.
onde vais com tanta pressa? Ver um Deus morrer? Esse é o vosso destino. Esta é a vossa vingança? Assistir à morte de um Deus? Eu já tenho um, sabias? E já escuto dizerem: Judas, tu és o símbolo do mal. Pois que seja, símbolo do mal, símbolo da vergonha, da traição, do ódio e da imperfeição. Mas lembra-te que apesar de tudo isso eu sou teu filho, a tua obra, pai do traidor. Deus! Ele não me ouve! Satanás! Estás perturbado, Judas? Quem és tu? Eu sou aquele que te persegue, a sombra do traidor. E o que queres de mim? Por que traíste teu mestre? A imensidão do seu amor me sufocava. O infinito de sua misericórdia me causavam náuseas. Ele tinha uma terrível e louca missão. Queria limpar os nossos pecados. Carregar sobre ele os nossos pecados. Diga-me, tu poderias viver assim? Sem pecado e sem remorso? Sem nada que justificasse a vida? Não estamos falando de mim, mas de ti, que traíste teu próprio mestre, e eu que pensei que eras melhor que os outros. Até me convenceste que era humilde, mas foi tudo fingimento, uma farsa. Não fale assim! Eu já me sinto estranho, perdido. De repente tudo ficou vazio. E um imenso cansaço que me escorre como água pelo corpo. Então vem comigo, que eu te ajudarei, te darei descanso pro teu corpo. É inútil. Não é só o corpo, a alma também. O mar de amargura entrou pela minha boca e agora amargura o meu coração. Mas eu te darei descanso. Não precisarás mais te martirizar, porque estarás em pleno descanso. E qual seria o descanso? A morte. A morte não! Não a morte! Então vive com tuas lembranças, teu remorso, e clama ao céu teu perdão. Não adianta! O Senhor não me ouve! Então te cala! Se eu me calar, nem por isso ele se afastará de mim. Então choras. Choras que te ajuda a desabafar. Não existe mais pranto nos meus olhos, nem riso nos meus lábios, nem canções em meus ouvidos. Só o desencanto no meu coração. Pois eu te ajudarei. Olha, que árvore grande e forte, a árvore certa para o teu descanso. Bem no galho tem uma corda. Faz um laço e coloca no pescoço. Eu não posso! Eu não consigo! Não podes? Estás querendo desistir? Será que todo traidor é covarde? Vem, vem que eu te ajudarei e nada sentirás. Nem pecado, nem ódio, nem nada. Apenas o descanso. Só o descanso. Apenas o descanso.
Em tuas mãos, eu entrego o meu corpo. Satanás! Por que todo esse sofrimento, João? A palavra do profeta tem que ser cumprida. Não poderá ser alterada. Exceto por Deus. Ele pode alterar, João. Como altera o curso dos astros. Como protege as ovelhas dos lobos famintos. Não poderá ele mandar uma legião de anjos com suas espadas para defender o meu filho, que nada fez para sofrer esse sacrifício? Ele determinará o destino do vosso filho. Meu filho subirá ao céu em uma carruagem de fogo, como Elias. Em uma carruagem de fogo? Não, Maria. Segundo a profecia, Jesus terá uma morte infame como a de um homem qualquer, desprezado e humilhado. Mas Deus, que tem o poder sobre o céu e a terra, não poderá apagar o pecado do mundo sem derramar o sangue do meu filho? Meu filho, pobre filho, quanto sangue, quanta injustiça com um homem que só amou e defendeu um povo tão sofrido. Mestre, meu Senhor, quem irá rogar por nós? Quem se compadecerá de nós? Quem nos perdoará pelas nossas mentiras, nossa calúnia, nossa inveja, nosso desamor, nossa covardia? Ai, Jesus, na hora de minha angústia, livra minha alma da morte, os meus pés da queda e os meus olhos das lágrimas. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorai por vós, por vossos filhos, porque dias virão em que há de dizer: felizes as estéreis, felizes as entranhas que não puderam conceber e os seios que não puderam amamentar. Os homens então dirão aos montes: caiam sobre nós, e as colinas cobrem-nos. Se eles fazem isso ao lenho verde, o que acontecerá ao seco? Eu já falei que não era para dar água. Fez um poço no chão. Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede a minha dor, vede se a
não te entregastes nas mãos de Deus? Se de fato ele te ama como tu dizes, por que ele não vem agora te salvar? Se és realmente o rei de Israel, desce agora da cruz, que todos acreditarão em ti. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não és tu, Cristo? Então salva a ti mesmo e a nós também. Não temes o Senhor quando sofres a mesma condenação. Nós, com justiça, fomos condenados, mas este aí não fez mal algum. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando chegares na glória de tua casa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tenho sede. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Meu pai! Meu pai! Por quê? Por que me abandonaste? Eloi! Eloi! Lama Sabachthani. Olhem, ele chama por Elias. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Para que tenhais a vida, morre a vida. Para que tenhais plenamente, a vida morre. Alba. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Não interrogueis mais José de Arimateia. Sua voz cessou. Eu serei agora sua voz. João Batista o precedeu. João Evangelista agora o sucede. No princípio como no fim, há sempre um João apontando. Eis o Cordeiro de Deus, que tira e que tirou o pecado do mundo. Eu teria coragem de ver 1000 vezes o meu filho preso, sem casa, despojado, nu, com sede, desprotegido e morto. Mas não gostaria de ver o meu povo aniquilado. José de Arimateia, estou totalmente confuso. Jesus acaba de morrer e eu já estava realmente acreditando que ele era o Messias, o Salvador. Vamos depressa, Nicodemos. Já é tarde. Consegui de Pilatos a permissão para tirar o corpo de Jesus e dar-lhe uma sepultura digna. Ao lado do Calvário tem um terreno, onde mandei cavar um túmulo na rocha. Está novo e ninguém foi enterrado lá. É lá que vou colocar o corpo de Jesus.
vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede a minha dor, vede se a outra mais mesquinha, se há uma dor maior que a minha. Como me sinto triste e angustiada com tudo o que aconteceu. Como eu sofro. Meu coração se dilacera com tanta amargura. Tanto sofrimento, tanta judiação, e ninguém fez nada para impedir. Diante de tantos homens de punhos e armas afiadas, quem poderia impedir tamanha maldade? Olhem, o túmulo está aberto. Tiraram o corpo do meu senhor. Ele não está mais aqui. Quem será que fez isso? Onde teriam colocado? Será que não tem ninguém por perto que possa nos informar o que aconteceu? Vamos procurar alguém? Vão vocês. Eu ficarei aqui esperando. Por que choras, mulher? Porque tiraram o corpo do meu senhor. Eu não sei onde o colocaram. E a quem procuras? A Jesus. Se fosse tu que o tiraste, diz onde tu puseste que eu levarei comigo. Madalena, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Oh, Jesus! Meu Senhor! Madalena, não se aproxime. Vá e avisa aos nossos amigos que Cristo ressuscitou e que nos encontraremos em Jerusalém. Jesus vive! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Jesus vive! Ele ressuscitou! Eu não acredito. Se eu não ver as suas mãos e as marcas dos seus pés, se eu não puser o meu dedo nas suas chagas, eu não acreditarei. A paz esteja convosco. Por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? É porque estão perturbados? Vejam as minhas mãos, meus pés, meu lado. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem osso. Como vocês veem, eu tenho. Tomé, porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. São estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito na lei de Moisés e nas profecias. O Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e o seu nome serão anunciados toda a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Agora vão e contem para todos que nos encontraremos no Monte das Oliveiras.